Olá pessoal, todo mundo entrando aí, tudo bom? Sejam bem-vindos. Doutor Luiz já entrou aí? Deixa eu ligar a luz aqui. Olá pessoal. E como é que a gente desativa o negócio? Boa tarde todo mundo. Você tá sem áudio, eu acho. Eu tô sem áudio? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí? Dá um joinha se vocês estiverem me ouvindo. Não? Ué. Engraçado. Estão me ouvindo? Agora? Tá? Bem-vindos, pessoal. Esperar aqui mais um pouquinho para a gente começar a nossa live hoje com o Dr. Luiz Eduardo Ribeiro da Cunha, médico veterinário, vice-presidente e diretor científico do Instituto Vital Brasil. Vamos aguardar mais um pouquinho, só o pessoal está chegando. Sejam bem-vindos todos. Boa tarde a todos. Vamos entrando aí. A hora que der mais ou menos 17, 1, 2, assim, eu vou começar. Vou começar em ponto, tá? Obrigada aí, gente, pela audiência. Bem-vindos. Doutora Atualpa. Doutora Tualpa tá aí? Ô, doutora Tualpa. É o nosso conselheiro aqui do CFMV. Bem-vindo aí a todos. Vamos começar em instantes a entrevista com o Dr. Luiz Eduardo Ribeiro da Cunha. Ele é vice-presidente e diretor científico do Instituto Vital Brasil. Vai explicar um pouquinho para a gente sobre a atuação do médico veterinário na pesquisa e no desenvolvimento de medicamentos humanos. Esperem só um pouquinho que já vai começar a live. Só um minutinho, só esperar o pessoal entrar. Vou tentar encontrar ele aqui. Vamos começar. Vamos ver. O doutor Luiz está entrando aqui. Oi, doutor Luiz, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Oh, que bom ter o senhor aqui. Seja bem-vindo, tá? Eu que agradeço o convite. Então, só recapitulando, pessoal, meu nome é Flávia, eu sou jornalista aqui do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Obrigada pela audiência, a gente está aqui na nossa primeira live. A gente vai entrevistar hoje o médico veterinário, Dr. Luiz Eduardo Ribeiro da Cunha. Ele é vice-presidente e diretor científico do Instituto Vital Brasil. A gente vai falar um pouco sobre a atuação do médico veterinário na pesquisa e no desenvolvimento de medicamentos humanos. A gente elaborou essa live para ter uma duração mais ou menos de 30 minutos. Vamos ver se a gente consegue seguir, porque depois disso fica um pouco cansativo, então o pessoal já começa a sair. Doutor Luiz, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigada por separar um Prazer é pouquinho meu. do tempo do senhor e estar aqui com a gente. Eu sei que o senhor está com a vida muito cheia e cheia de compromissos e sei que para o senhor foi difícil estar aqui hoje com a gente. Prazer é meu. Eu acredito assim, que esse assunto hoje é muito importante para os médicos veterinários, para os médicos, para a área de saúde e também para a população, né, para a sociedade, porque uma iniciativa como essa tem que ser divulgada, a gente tem que conversar sobre e temos que esclarecer alguns pontos que as pessoas têm interesse em saber.
Então, doutor Luiz, só apresentando o doutor Luiz novamente, para quem entrou agora, o doutor Luiz Eduardo Ribeiro da Cunha é vice-presidente e diretor científico do Instituto Vital Brasil. O doutor Luiz está à frente de uma pesquisa no Instituto Vital Brasil com alguns parceiros, algumas universidades, e essa pesquisa consiste na criação de um soro contra a Covid-19. A produção desse soro hiperimune é feita a partir da inoculação do vírus em cavalos para a criação de anticorpos. Doutor Luiz, aqui com a gente tem muitos médicos veterinários, a gente tem zootecnistas, mas também tem muita gente de outras áreas, ou da área de saúde, ou de outras áreas, que tem interesse nesse tema. Vamos começar com uma pergunta bem básica, para a gente entender um pouco. Qual a diferença, eu também tenho essa dúvida, entre vacina e soro? O soro é um anticorpo já pronto, é usado para tratamento, para aquele que precisa de uma ação, uma neutralização do anticorpo, faça imediatamente. A vacina é para prevenção, é onde a gente utiliza o antígeno. Esse antígeno inoculado na pessoa vai fazer com que ela produza o seu anticorpo. Mas isso tem um prazo aí para 15 dias, por isso que é prevenção, vacina é prevenção. O soro já vem com o anticorpo pronto, no caso do Covid, que a gente está desenvolvendo, foi feito em cavalo, está sendo feito em cavalo. Então ele entra para ação imediata, para neutralização do vírus que está circulando no paciente. Esse soro é como aquele soro antiofídico que é elaborado no instituto? Bem similar, similar. Eu até faria uma comparação com soro antirrábico, né? Porque o antirrábico também é uma virose, é um vírus, né? E a gente usa pedaços do vírus, ou vírus inativado, para inocular no cavalo e ele produzir esses anticorpos. No caso da pesquisa que a gente está desenvolvendo contra o soro contra o Covid-19, o SARS-CoV-2, né, contra o vírus que causa a Covid-19, a gente está usando esses pedaços de vírus ou vírus inativado também para que o cavalo produza esses anticorpos. E essa pesquisa, esse projeto, como é que surgiu? Foi lá, a iniciativa foi do Instituto? Explica um pouco para a gente. Essa pesquisa, que vai culminar com toda certeza na produção de um soro, ela faz parte de um projeto maior, um projeto multi-institucional, multidisciplinar, que foi capitaneado pelo Dr. Gerson Lima, que é o presidente da FAPERJ aqui no Rio de Janeiro, que reuniu instituições de pesquisa, de ciência e tecnologia, que são, nesse projeto, envolve o Instituto Vital Brasil, o UFRJ, a UF, a Fiocruz e o IDOR. Por que esses atores foram convidados para esse projeto? O Vital Brasil tem 101 anos de experiência em produção de soros, né? A UFRJ tem todo um parque tecnológico que está possibilitando a produção dos antígenos necessários tanto para a produção de vacina quanto para a produção de soro. E a Fiocruz, com toda a sua experiência, e o INDOR vai entrar com estudo clínico, né? Resumindo, essas instituições são todas públicas, sediadas no Rio de Janeiro, todas com o único objetivo de dar uma resposta para a sociedade, tá? Para que a gente consiga produtos. No caso do projeto todo, envolve produção de vacina, produção de soro, kit de diagnóstico e teste de medicamentos que possam ajudar no tratamento da Covid-19. Então é um esforço coletivo que envolve várias equipes de pesquisadores, né? E está sendo uma experiência muito legal, porque é uma iniciativa que ninguém está botando nada de vaidade, ninguém está preocupado com publicação, a única preocupação é a gente ter o mais rápido possível um produto ou uma metodologia ou um protocolo que possa aliviar esse sofrimento que a Covid está trazendo para a população brasileira e mundial. Doutor, só falando aqui, quem quiser enviar as perguntas pode escrever embaixo, eu estou pegando, a gente está anotando aqui, tá? Eu queria agradecer a audiência de vocês. Então, o CFMV vai começar a fazer sempre esse tipo de live. E agradecer a presença do Dr. Luiz novamente. Então, sempre um prazer.
Explica um pouquinho para a gente as fases desse projeto, doutor. Como é que funciona todo esse processo? Como é que eu vou tentar dividir em 6 fases. Tá? A primeira fase, e é uma fase que o Brasil e os atores que participam desse projeto estão desenvolvendo com uma precisão e com uma presteza grande, que é a produção dos antígenos. Quais são os antígenos que a gente está usando nessa pesquisa? É o vírus inativado, tá? E a proteína S. A proteína S é aquele espículo que o vírus tem, ele é uma forma de coroa e tem aquelas pontas dele. Essa proteína S é que faz o contato com a célula receptora do paciente e por onde faz a infecção dessa célula. Então, se a gente conseguir fazer um anticorpo que neutralize essa proteína S, a gente impede que o vírus consiga entrar nas células do hospedeiro. A gente impede que haja a doença Covid-19. Tá? Então, a primeira fase é conseguir esses antígenos, tanto a proteína S quanto o vírus inativado. A segunda fase, é o que a gente está agora, foi o desenvolvimento de protocolo de hiperimunização dos equinos, tá? E hoje, inclusive, nós fizemos a terceira inoculação da tropa de 5 cavalos que está tomando a proteína S como antígeno. Nós inoculamos, já a terceira, uma inoculação por semana. Hoje, quarta-feira, a gente aplicou a terceira aplicação. Tá? A gente está prevendo que a gente vá nesse processo, nessa segunda fase, até de 4 a 6 semanas. Passando essa segunda fase, que é a hiperimunização dos cavalos, os cavalos produzem anticorpo contra a proteína S ou contra o vírus inativado, a gente extrai o plasma desse cavalo, um processo de doação de sangue, onde a gente extrai o plasma e devolve para o animal as hemácias. Tá? Então, o animal é um doador de sangue e a gente usa somente o plasma. Devolve para ele as hemácias, que para ele é muito caro as hemácias. Esse plasma, para a terceira fase, ele vem para os laboratórios em Niterói, onde a gente faz o processamento desse plasma, que o transforma em soro concentrado. Tá? O que é isso? É a gente pegar desse plasma, tirar todos os componentes que não sejam anticorpos e purificar esses anticorpos para que ele fique numa solução concentrada. Tá? Isso é uma fase que demora de 3 a 4 semanas também de processamento. Na quarta fase, a gente considera que seria a formulação, a diluição desse soro concentrado para que ele vire medicamento, para que ele vire soro e seja ampolado, né, na sua apresentação final, que seria ampolas de 10 ml ou de 5 ml, o que a gente estabelecer como protocolo. A quinta fase, que também transpassa alguns passos aí para trás, é o controle de qualidade e o teste pré-clínico. Nesse controle de qualidade e teste pré-clínico tem a presença de animais de laboratório, que é um outro desafio para o Covid-19. A gente precisa descobrir e desenvolver protocolos novos para que possa ser usados em animais especiais para esses testes. E a última fase, que é uma fase super importante, que é o estudo clínico, né, que a gente faz seguindo todos os protocolos da Anvisa e todos os regulamentos que necessitam ser seguidos. Nessa fase, doutor, de inoculação nos animais, né, dos antígenos, quais os cuidados que tem que ter com os animais? Por que cavalo? Vocês seguem todas as etapas, regras do bem-estar animal? E o cavalo sente algum sintoma da Covid-19? Excelente pergunta. O bem-estar animal na Fazenda Vital Brasil é uma condição sine qua non, não só para os cavalos, não só para esses cavalos, como para todos os cavalos. Hoje a gente tem uma tropa lá em torno de 200 cavalos, né? Temos carneiro também lá e coelhos, né? E algumas serpentes lá também. E o bem-estar animal é uma condição sine qua non para que a gente mantenha, além da qualidade de vida dos animais, a saúde desses animais. Quer dizer, além do compromisso ético e profissional como médico veterinário, a gente tem um compromisso também de ter o animal saudável para que ele possa ser um doador de plasma, para que esse plasma vire medicamento. Então, se a gente não tem um animal bem nutrido, bem tratado, né, em condições ambientais o melhor possível, né, ele não será um doador para que você faça medicamento do plasma, né, ele não seria elegível para isso. O cavalo é escolhido porque ele é um animal de grande porte, é um animal dócil
e é um excelente produtor de sangue. Ele faz uma recuperação de perda líquida e coisa muito rápida. E é um sangue também que precipita muito rápido. Ele tem umas características fisiológicas dessa manipulação desse sangue depois do plasma que facilita essa operação. E também uma característica que ele é encontrado no mundo inteiro. Então dá para você mais ou menos padronizar no mundo uma produção de soro hiperimune em equinos. Facilita isso. Ele não sente dor, ele sente a dor como se fosse de uma inoculação de uma vacina com componente oleoso. Né? Óbvio que deve dar uma irritação e dar, né, um pequeno inchaço e tal, mas nada de que traga maiores lesões. E o que a gente inocula não tem a menor capacidade, nenhuma capacidade de provocar doença. Além do que o vírus, o SARS-CoV-2 não causaria doença em cavalo também. Mas a preocupação de biossegurança é a gente inocular material, tanto a proteína S quanto o vírus inativado, é uma preocupação com o próprio operador em si da inoculação. Né? A gente teria que trabalhar em ambiente NB3, aí NB4 para inocular vírus vivos. Então, o vírus é inativado, a proteína S é inócua, né? Não tem como causar doença, e a doença em si, o vírus, não causaria, se fosse o caso de inocular vírus vivo, a doença no cavalo. Tá? Então, é super segura, uma atividade super controlada. Excelente, excelente. E pelo que entendi, assim, esse soro tem que ser usado por pessoas que já têm a Covid? Como é que é? Qual grupo de pessoas que vão poder utilizar esse soro? Como eu expliquei no início, o soro é composto de anticorpo específico, no caso, para neutralizar a proteína S ou neutralizar o próprio vírus. Né? Esse soro vai ser preconizado para uso em pacientes que estejam em alta carga viral, tá? Para que esse anticorpo consiga neutralizar a maior quantidade de vírus e baixe essa carga viral para que possibilite a recuperação desse paciente. Esse é o alvo principal de tratamento de pacientes com graves de Covid. O segundo paciente, que também é foco, são pacientes imunodeprimidos, que não teriam a capacidade natural de produzir o próprio anticorpo. Então a gente teria que entrar com os anticorpos prontos, né, para tratamento desses pacientes que teriam risco de um desfecho bastante desfavorável. Né? E o terceiro aí seria como preventivo em profissionais da área da saúde que tenham sido expostos a uma grande quantidade de vírus, uma exposição exacerbada que provavelmente o levaria a adoecer. Então a gente preventivamente usaria esse soro para que os anticorpos, se houver já vírus circulante nesse público, né, nesse paciente, ele já neutralize o vírus ali, não permita que desenvolva doença nesses profissionais de saúde. Excelente. Estou vendo aí os comentários. Obrigada, pessoal, pelos elogios. Valeu. E vamos continuar aqui a entrevista. Agora, a principal pergunta. Se tudo der certo, todo o procedimento, quando que a população poderá ter esse soro? Pois então, essa é a pergunta de $1 milhão, né, que a gente brinca, porque eu, como otimista que sou, a gente está calculando, dando tudo certo, não tendo nenhuma surpresa e tal, a gente está imaginando que a gente vai levar de 4 a 6 semanas para obter um título razoável nos cavalos, né, que os cavalos respondam com uma quantidade de anticorpos suficiente que permita que a gente, concentrando, obtenha um medicamento no final. Tá? Então tem que ter um mínimo de título de anticorpos para que seja possível a gente efetuar a retirada desse plasma. Então a gente estipula que junho e julho seria o prazo de imunização. A gente faria a primeira sangria de doação desses 5 cavalos, e em setembro a gente faria a segunda, que isso formaria um lote de plasma que possibilite a gente fazer um lote de produção de soro. Tá? Em dezembro, a gente estaria, dezembro, janeiro, com ele pronto, ampolado. E a gente teria condições de janeiro iniciar o estudo clínico. Essa é uma linha do tempo que não tenha nenhuma variável que a gente, em biologia, a gente não consegue eliminar todas as variáveis. Mas correndo tudo certo, em janeiro a gente está com esse produto pronto para ser usado em estudo clínico. Excelente. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de cada um de vocês.
e podem enviar as perguntas aqui que eu estou pegando. Essas perguntas que eu estou fazendo agora, muitas pessoas enviaram pelo direct, pela ouvidoria do CFMV, pelo feed do Instagram. Muito obrigada pela participação de todos. E essa é a primeira de uma série de lives que a gente vai estar fazendo aqui no CFMV. Doutor Luiz, a participação do veterinário nesse projeto. Como foi? Houve uma equipe multidisciplinar, certo? E como está sendo a participação do médico veterinário e o que eles fazem nesse projeto? O médico veterinário na produção de biomedicamento, de soros e vacinas, já é histórica, desde Pasteur, desde a vacina de Chauve. O Instituto Oswaldo Cruz foi fundado e sustentado por uma vacina veterinária. O Américo Braga, que escreveu livros, quer dizer, a gente tem o Ramon, que são pesquisadores franceses, uma gama de veterinária que já vem fazendo isso há muitos anos, na produção de medicamentos. Nesse caso específico, a produção de soros e perimúndios, de um modo geral, tem a presença de veterinário em quase todas as fases. Nesse projeto do Covid, além das outras instituições terem veterinários, a gente, óbvio que juntando todas as equipes, nós temos farmacêuticos, temos biólogos, temos médicos, né, e temos uma grande quantidade de veterinários. Na parte que nos toca, que é a produção de soro, na preparação de antígeno, é uma veterinária que faz, a doutora Patrícia. Na manutenção dos cavalos, nós temos 2 veterinários. Na inoculação e a realização da sangria, também mais veterinário. No controle de qualidade, é peça fundamental a presença veterinária, principalmente quando se usa animais de laboratório. Então, é fundamental e condição sine qua non para que esses estudos sejam conduzidos, até para obedecendo todas as normas de biossegurança e de bem-estar animal. Resumindo, na nossa equipe do Instituto Vital Brasil, na produção desse soro, a gente tem 8 médicos veterinários envolvidos em todas as fases de produção. E a gente liderando isso como coordenador do projeto. Fantástico, parabéns aí pela iniciativa. Eu estou com uma pergunta aqui do Marinaldo Oliveira. Muito obrigada, Marivaldo, desculpe, muito obrigada. Qual a principal dificuldade no desenvolvimento da vacina contra a Covid? Estão usando subunidades ou é parte dele, inativado? Eu escutei um pouquinho, mas eu acho que qual seria a dificuldade da produção de vacina e se estão usando subunidades de vírus ou parte do inativado, não é isso? Isso. A estratégia hoje... a dificuldade é só de regulatória. De fato, a vacina é diferente do soro que a gente está produzindo, porque o soro é um processo clássico. E até essa foi uma condição que a gente botou nesse projeto, que a mudança no processo aí é o antígeno. Mas a gente está seguindo o mesmo protocolo da produção do soro antirrábico. Então a gente tem, né, uma produção similar, né, que a gente está replicando para o soro anti-Covid-19. No caso da vacina, é um produto novo. Sendo um produto novo, as questões envolvidas na aprovação dessa vacina são mais complexas, sem dúvida nenhuma são mais complexas. E como ela tem que estimular o paciente a produzir o anticorpo, o receptor, então há variável aí que você tem que ter um certo porcentagem de proteção estimulada por essa vacina. Então não basta ela ser antigênica, não basta ela ser inócua, não basta ela ser segura e eficaz, mas ela tem que ter uma potência que force que o organismo de quem recebe a vacina consiga produzir seus anticorpos. Então, é questão só de regulatória. A grande característica ou facilidade que a gente está vendo é que o vírus é antigênico, ele responde muito bem. Ele tanto na vacina experimentais quanto a gente está imaginando nos cavalos, ele provoca no organismo uma resposta muito grande, muito boa e que parece ser duradoura. Então, eu estou muito otimista que brevemente a gente vai ter uma vacina também, né? Inclusive com possibilidade de ser aplicação nasal, não precisa nem ser inoculado, de tão antigênica que esse vírus está demonstrando. O que a gente tem que lembrar é que esse vírus apareceu em dezembro. Nós estamos com 6 meses de convívio com esse vírus.
O que se desenvolveu de conhecimento, né, nesses 6 meses é uma coisa assim, absurda de grande. Né? Então, mesmo assim, a gente tem que ir com cautela, porque hoje é uma verdade, amanhã ela deixa de ser, a gente está vendo isso na mídia o tempo todo, mas o que está acontecendo em termos de vacina, eu estou muito otimista. Sinceramente, eu estou muito otimista por causa da característica do vírus de ser muito antigênico. Ai, tomara que dê tudo certo. Eu estou com uma pergunta aqui da Beth Dermato Érica. Ela é médica veterinária em tratamento quimioterápico. Portanto, do grupo de risco, né? A utilização do soro, no caso dela, que está em quimioterapia, seria preventiva? Desculpa, responde, por favor, Dilma. Ela é uma pergunta da médica da veterinária Dermato Érica. Ela está em quimioterapia, então ela é do grupo de risco, certo? O senhor está me ouvindo direitinho? Entendi. E ela está perguntando aqui se a utilização do soro, no caso dela, seria preventiva. Se ela poderia usar de forma preventiva. Só se ela tivesse sido exposta a uma situação que indicasse que ela teria sido exposta ao vírus. Né? Uma situação que seja de risco também. Porque você utilizando o soro, ele tem uma sobrevida no organismo do receptor. Quer dizer, se eu aplicar o soro nela, daqui a 10, 15 dias, o organismo já eliminou esse soro. Então, ele não provoca em quem recebe uma resposta imune. Ele já é a resposta imune que foi dada pelo cavalo. Mas ela vai ser de uma ação muito curta. Então, ela é preventiva para quem foi exposto, e a gente precisa ter uma quantidade de anticorpo muito rápida para que, se tiver vírus circulante, a gente neutralize. No caso dela, vai ter que ser a vacina, ou usar o soro se ela for exposta a uma situação crítica, né? Entendido. Eu estou com uma pergunta aqui que eu não entendi bem, mas eu vou fazer. A Kemi Dulce, e quanto às mutações dos vírus? Ela perguntou isso. E quanto às mutações do vírus? Pois então, nesses 6 meses, foi o que eu expliquei, o conhecimento ainda está, a gente nem sabe de onde ele veio. Né? A probabilidade que está se cristalizando é que, de fato, ele veio do morcego, né? Não veio de laboratório, a princípio, é a grande aposta que veio do morcego mesmo, e não está se detectando uma mutação muito importante. Né? Uma outra característica positiva para que essa pandemia não seja uma tragédia maior ainda. Então, há um comportamento, não foi detectado mutações que mude a sua especificidade antigênica, por enquanto, tá? Há possibilidade? Há possibilidade, sem dúvida nenhuma, mas não há uma aposta nisso. Tá? A comunidade científica não está apostando numa mutação importante, né? Óbvio que mude as características antigênicas a curto prazo. Pode ser que a médio prazo aconteça, mas a curto prazo ninguém está apostando nisso. Só mais uma pergunta aqui, a última pergunta. Altair Santana está perguntando aqui para o senhor, caso o soro tenha sucesso no tratamento, permitiria o uso em pacientes com estado adiantado da doença? Sem dúvida, sem dúvida. Tem o que está acontecendo nos pacientes, aí é um problema, que no final, na fase final da doença, o soro não vai ter ação. Ele é importante na neutralização do vírus. Então, na fase final, na fase crítica, onde há a interrupção de fluxo sanguíneo no pulmão, por uma consequência do organismo do paciente, o soro não vai atuar. Ele vai atuar na fase anterior, aí quando passa de médio gravidade para alta gravidade. É nesse período onde tem mais vírus circulante que a ação do soro vai ser mais efetiva. O que acontece na infecção do Covid é que no começo há uma resposta inata do próprio paciente com o IgA, IgM, e depois o próprio paciente produz o seu anticorpo frente ao vírus que ele foi infectado. Nessa fase que o organismo do paciente não consegue produzir o seu próprio anticorpo, ou não tem tempo para produzir esse anticorpo, é onde o soro é indicado. Mas se chegar na fase já quase terminal,
aí a ação do soro não é importante, porque ali não tem mais vírus circulante. É uma questão mais fisiológica, fisiopatológica do próprio organismo do paciente. É falta de oxigenação, é falta de fluxo sanguíneo no pulmão. Então o soro já não vai ter ação. É uma ação de 2, 3 dias, 4 dias antes de chegar a esse estado crítico. Tomara que dê tudo certo, né? E agora uma pergunta, assim, o senhor, não como profissional, eu queria uma pergunta como pessoa, contribuindo todo esse processo. O que é isso? O que significa isso para o senhor? Uma pergunta complicada, porque de fato eu tenho quase 40 anos, eu entrei na faculdade, durante a faculdade eu já estava estagiando no Vital Brasil, então eu venho produzindo soros e vacinas há quase 40 anos. Mas dessa vez a sensação está sendo de um prazer maior, porque a pandemia trouxe uma questão social muito grave, né? Uma ação, uma tristeza, um estresse, e a gente está podendo participar desse esforço que está sendo feito de multi-institucional e multiprofissionais. É um esforço muito interessante, eu nunca vi isso nesses 40 anos. É um esforço que a preocupação maior não é publicar paper, não é ser o mais rápido, não é ser o primeiro, não é ganhar prêmio Nobel, não é nada disso. No final disso, ou em janeiro, a gente está com o medicamento pronto, feliz da vida que a gente vai conseguir entrar num estudo clínico, e a gente aposta no soro. Aposta muito grande, porque a gente não está fazendo mais do que a natureza faria, que frente a um antígeno, produzir um anticorpo. Como a gente tem observado, essas coisas naturais são quase perpétuas, né? Então, o que a gente está fazendo é o que a natureza faz. A gente está provocando no organismo do cavalo que ele produz um anticorpo que interessa a gente, e a gente está pegando esse anticorpo e vai dar para o paciente. Então, está sendo um enorme prazer. Um prazer pessoal, um prazer de ser empregado de uma instituição centenária, o Instituto Vital Brasil, onde a saúde pública sempre foi o foco, né, a prioridade, e os profissionais lá vibram com isso, não sou só eu. É a equipe toda, é uma equipe grande, que todo mundo vibra, deu um gás na instituição, é um negócio impressionante. É um orgulho, é um prazer, é um sentimento de estar participando, de colaborar com a sociedade e com o SUS. O SUS é o melhor instrumento que tem, Duda, o SUS é o maior instrumento que a gente tem para combater essa pandemia. Espera um momento que eu vou ter que botar a bateria aqui que está acabando. Tá. Só um segundo. Eu queria aproveitar aí que ele está colocando a bateria, agradecer a audiência de vocês. Desculpa. Todo mundo que enviou pergunta, que participou desde o começo, enviando semana passada. Muito obrigado, o CFMV agradece. E vamos continuar fazendo lives assim. Então, vocês mandem para a gente, por meio do nosso Instagram, ouvidoria, assuntos que vocês queiram que a gente possa discutir aqui. No Instagram do CFMV ou nas redes sociais. É um orgulho, assim, fiquei até emocionado, acho que é um orgulho para a saúde pública, para os médicos veterinários, um profissional assim como o senhor. Parabéns, em nome do CFMV, do presidente, Dr. Francisco Cavalcante de Almeida. Eu dou assim, os parabéns para o senhor, para a instituição também, por todo esse trabalho, esse esforço. E eu acho que tem profissionais aqui nos assistindo que gostariam assim, de seguir essa carreira, né? Então, como que eles fazem? É concurso público? É iniciativa privada? Como que eles começam a fazer? Tem que ter uma habilidade? Como é que é? Sem dúvida nenhuma, a biotecnologia e a produção de biomedicamentos está mais relacionada no Brasil a empresas públicas, né? Ao Instituto Vital Brasil, a Fiocruz, a Fundação Ezequiel Dias, o Instituto Butantan, tem várias instituições públicas que têm um potencial de produção muito grande. Mas agora, o estudante de veterinário ou o profissional médico veterinário, ele tem que ter aptidão para isso, né? É um trabalho que você fica em laboratório, que é um ambiente, né, atípico para veterinário, né, esses laboratórios,
Esqueci da Embrapa também, que a Embrapa também é excelente campo de atuação de médico veterinário e em biotecnologia em outras áreas além de medicamento humano, né? Tem medicamento veterinário e outras estratégias biotecnológicas que são muito bacanas também na Embrapa. Mas eu acho que o estudante de veterinário ele tem que gostar, né? Gostar de trabalhar em laboratório, ele tem que ter tem que ser meticuloso, tem que ser focado, né? Gostar de se atualizar sempre, porque a biotecnologia desenvolve quase diariamente. Então você tem que estar sempre atualizado. E gostar de desafio, que é um desafio atrás do outro. São coisas novas que estão surgindo e o potencial biotecnológico de animais transgênicos, de bioengenharia, de essas coisas, é muito grande. Tá? Se eu tivesse hoje iniciando a minha profissão, eu acho que entraria de novo na biotecnologia, óbvio, com mais ferramentas que antigamente a gente não tinha. Hoje as ferramentas de trabalho são muito interessantes, né? Então gostar, é sentir adrenalina no desenvolvimento de novas coisas, quer dizer, esse é o grande... ter brilho nos olhos quando falar nos desafios. Por exemplo, esse foi um desafio que todos nós e a equipe como um todo pegamos como se fosse a primeira vez, né? A gente sempre tem muito entusiasmo. E é uma área de produção e de trabalho que te estimula todo dia. Essa é a vantagem também. A gente nunca está desanimado ou está com monotonia. Sempre tem uma novidade, tem uma coisa que não está prevista, que isso é legal também, né? E observar as coisas que não deram certo, porque talvez ali seja alguma coisa que indique um novo caminho. Quer dizer, de fato gostar de trabalhar em equipe e multidisciplinar, sem dúvida nenhuma. E o veterinário tem um papel importante, porque a formação curricular dele te permite várias áreas de atuação. É microbiologia, é imunologia, várias, fisiologia. Quer dizer, ele tem ferramentas para atuar na biotecnologia com grande desenvolvimento profissional. Eu também gostaria de dizer, de participar a todos, que eu também fiz parte do Conselho Federal, né, numa comissão de bioética e biossegurança, e eu acho o papel do Conselho e a ação do Conselho Federal e estadual, que eu faço parte também no Conselho Regional do Rio de Janeiro, né, numa comissão de biotecnologia. Então, eu acho que nós, veterinários, temos que valorizar os conselhos e aplaudir os profissionais que dedicam a vida para melhorar a nossa profissão e vigiar que a nossa profissão dê o melhor resultado para a sociedade. É o que a gente está fazendo e tentando fazer, dar resultados para a sociedade. Exatamente. Olha, agora, para encerrar a nossa live, chegamos assim, já passou aí de 30 minutos, eu queria fazer 30 minutos, porque eu acho que é o tempo ideal. Só mais 2 perguntinhas e a gente encerra a live, tá? Sim, senhora. Primeiro, estão perguntando aqui, doutor, Martinez Luiz Marcos, se aceita voluntários. E a outra pergunta, Thaís, se existe soro para outras doenças virais, como a Covid, produzidos em larga escala, ou esse soro é inédito? Esse soro é inédito. Não tem soro contra a Covid. Tá? No mundo, a Costa Rica está desenvolvendo, a China está desenvolvendo, o Japão está desenvolvendo alguma coisinha. Tem uma outra estratégia que a gente vai começar também, muito brevemente, a produção de nanocorpos, que é uma outra estratégia, uma outra plataforma de produção, onde a gente usa camelídeos para doação de linfócitos que produzem o nanocorpo, que é um anticorpo menorzinho, que a gente tem também como estratégia breve da gente anunciar isso. Então, a produção de soro é inédito, e a produção de nanocorpos em lhamas também é inédito. São os 2 caminhos que os cientistas do mundo inteiro estão focando como estratégia terapêutica. Tá? No Brasil, sem dúvida nenhuma, é inédito. A gente também, recentemente, desenvolveu um soro antiapílico, que também é inédito no mundo, que ele está em fase de aprovação na Anvisa. Quer dizer, são estratégias terapêuticas que envolvem um custo alto e uma estrutura forte, mas que tem resultados bastante interessantes. Né? Então, e voluntários? Aceita voluntários? A questão dos voluntários, no caso do soro, como ele é de tratamento,
teria que ficar doente para ser voluntário, né? A gente, a princípio, quando é soro, a proposta nossa é fazer fase 1 e 2 sem usar voluntários sãos. Normalmente a gente usa já doente, paciente acometido de Covid, porque você sensibiliza o receptor, a pessoa que recebe soro, com proteína de cavalo. Tá? Então, esse uso do soro em voluntários sadios, sem necessidade da tua aplicação, normalmente é evitado quando é produto soro. No caso da vacina, não. No caso da vacina, a questão do voluntário, como é prevenção, é fácil de se voluntariar e ser usado como para isso. Mas no caso do soro, a gente acha que não vai ser preciso. A gente vai usar em pacientes doentes, né? Pacientes acometidos da Covid. Ok, eu não entendi se esse voluntário aqui é o voluntário paciente ou o voluntário médico veterinário que quer... Ah, tá, desculpa. Como médico veterinário, teria que ver né, o teu currículo, essa coisa toda, para ver se ele pode contribuir. Sem dúvida nenhuma, sempre é bom. Né? Mas como paciente, não é, porque a gente não tem essa estratégia de usar em pacientes que não estejam acometidos de Covid-19. Doutor Luiz, vamos encerrar aqui. Eu queria agradecer a todos pela audiência, pela participação das pessoas que enviaram perguntas. Muito obrigada, doutor Luiz. Aqui a Suzy, tem uma pessoa querendo o contato do senhor, eu quero saber se eu posso enviar. Lógico, sem dúvida nenhuma, zero de problema. Tá, muito obrigada, obrigado pelo Eu que agradeço. A vocês, muito obrigada. E até a próxima live, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado a todos aí também. Tchau, tchau.